Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago a resenha de um dos livros que é o maior hype vivido neste universo literário nos últimos tempos. Sim, fazia muito tempo que eu não via um livro que mexesse com o coletivo dessa forma que este livro mexeu. E ele foi sucesso não apenas em uma modalidade que eu digo assim, em uma rede social, ele bombou, ele ficou hypado em determinada rede social. Não, ele foi sucesso absoluto em todas. Então, finalmente eu li e vou trazer a resenha dele aqui para vocês. Gente, sempre lembrando vocês para não esquecer de deixar o like no vídeo e também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as resenhas que eu trago aqui para vocês. Bom, e o livro que eu trago não poderia ser outro que não fosse É Assim que Acaba, de Colleen Hoover. Sim, este livro que é o livro mais comentado nos últimos tempos e é surreal o hype em cima dele, e isso me fez querer ter vontade de ler. Confesso que demorei bastante, né, porque eu acabo não sendo aquela pessoa, vocês vão perceber pelos vídeos aqui do canal, pelas resenhas que eu faço, eu não sou aquela pessoa que lê tudo que tá na moda ali, assim, instantaneamente. Eu sou super aleatória nas minhas leituras, mas finalmente peguei esse pra ler, pra poder ter a minha opinião formada a respeito dele. E bom, vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho primeiro a respeito da obra em si, sem entrar na temática a qual ela trata. Ele é um dos livros, É Assim que Acaba, é um dos livros mais bem avaliados da autora. Ele, se não for o melhor avaliado, ele, sem sombra de dúvidas alguma, é o mais famoso, tanto que ele vai ganhar uma adaptação para o cinema, né? Vai ganhar uma adaptação de filme. Então, ele teve esse estrondoso, né, alcance de público pelo fato de que a própria autora diz que ele é o seu livro mais pessoal. E ela diz pessoal no sentido de que a história aqui contada foi vivida por ela. Então, é como se ela colocasse um trecho da vida dela aqui neste livro. Então, a curiosidade, isso aguçou a curiosidade, né, dos leitores no geral, e por isso ele é um dos livros que mais bombou dela e, consequentemente, ele é uma boa leitura. Já posso adiantar isso para vocês aqui, porque ele trata de um tema extremamente importante na sociedade. Então, essa junção de fatores fez com que o livro fosse um dos melhores avaliados pelos leitores, né, da autora ao longo de todos os outros que foram lançados até o momento. E outra coisa também que é super importante a gente frisar é que este livro ele tem uma temática um pouco delicada. Ele trata sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Então, para aquelas pessoas que têm algum tipo de predisposição a desenvolver algum sentimento ruim a partir dessas leituras, é sempre bom avisar para tomar cuidado e já estar ciente do que vai encontrar aqui na obra. E aí dentro dele nós vamos ter 3 personagens principais, que é a Lily, o Atlas e o Riley. São esses 3 personagens que vão dar a tônica da leitura, né? Partindo do princípio da Lily. A Lily, ela é uma jovem que cresceu num lar conturbado, extremamente conturbado, né, no qual ela presenciava constantemente a violência do pai dela contra a mãe. Uma violência doméstica, né, uma violência contra a mulher no próprio lar dela. E ela cresceu presenciando isto. E aí ela passou a infância e adolescência dela inteira achando um absurdo todas as situações pelo qual a mãe dela se sujeitava a passar com o pai, né? E sempre tentando entender o que levava a mãe dela a aceitar tudo que o pai dela fazia com ela e continuar com ele. Ela não conseguia entender isso.
E aí, em determinado momento da vida da Lily, ela conhece o Riley, que é um neurocirurgião que está ali recém-formado e fazendo muito sucesso neste ambiente dele, né? Ele está se tornando um grande médico e de renome, e ela acaba se envolvendo com ele. Inicialmente, ele é aquele cara que fala que tem aversão a relacionamentos, que nunca quer casar, não quer ter filhos, não quer ter nenhum futuro com ninguém, que o futuro dele é só a profissão dele, ponto. Só que com o tempo ele percebe a grande atração que ele tem pela Lily e que ele mesmo não consegue negar sentir isso. E a partir disso, a Lily, ela enxerga nele aquele cara perfeito, ela idealiza nele aquele cara perfeito que tem sucesso profissional, que é inteligente, que é bonito, que é engraçado, divertido, enfim, ele tem um universo de qualidades ali em torno dele e ela também se sente atraída por ele, então é algo mútuo ali. Só que ao mesmo tempo nós vamos vendo diversos momentos do livro onde ela fala sobre o passado dela com este terceiro personagem, que é o Atlas, que é um garoto que era mendigo na época da adolescência dela e que ela ajudou ele durante muito tempo e consequentemente ela se envolveu com ele até mesmo amorosamente. Então nós vamos vendo vai intercalando, né, o período da história que se passa no momento atual da vida da Lily com a adolescência dela. E aí, conforme o relacionamento dela com o Riley vai se desenvolvendo, ela acaba se deparando com algumas situações, não vou trazer aqui para vocês o que é, porque seria um baita de um spoiler, mas ela vai vivenciando e lidando com algumas situações que a fazem questionar não só sobre quem ela é, né, sobre os limites pessoais dela, como também a fazem questionar sobre o que era de fato o relacionamento da mãe com o pai dela. Então ela começa a ter diversos conflitos internos a respeito do que ela iria aceitar ou não para si e como sendo algo normal ou não. E é com base nisso que a história vai se desenrolando, né? Essa relação dela, da Lily com o Riley, e a volta do passado dela, porque aí no meio dessa história toda ainda aparece de volta na vida dela o Atlas. Sim, o garoto do passado retorna, e ele retorna não mais como aquele garoto mendigo que precisava da ajuda de Lily, mas uma pessoa super bem sucedida no ramo dele. Então, são diversos conflitos que vão acontecer ao mesmo tempo na vida da Lily. E aí, agora falando um pouquinho para vocês da minha opinião a respeito deste livro. Eu gostei muito da leitura, tanto que eu comecei a ler e eu acho que em 3 dias eu acabei ele, foi muito rápido. Só não acabei mais rápido, né, porque a vida do trabalhador brasileiro é assim, a gente mais trabalha do que fica parado. Mas em todos os tempos livres que eu tive, eu estava lendo ele, porque de fato eu queria saber o que ia se desenrolar nessa história. É um livro muito bom. E o que é mais importante, ele trata de uma temática extremamente atual e relevante para a nossa sociedade, como eu já falei aqui, só que de uma forma onde o leitor consegue ler e consegue se ver naquela situação. Ele consegue ver que em determinados momentos da vida dele, peraí, eu já passei por isso? Ele começa a se questionar. Então ele não é aquele livro que ele vem e pá, joga na sua cara aquele conteúdo. Ele vai te mostrando fatos que te fazem questionar sobre a sua própria vivência. E eu acho que é isso que faz com que o leitor tenha se apegado tanto a este livro e tenha feito com que É Assim que Acaba seja esse sucesso estrondoso que ele foi, porque ele de fato é um livro intimista. Ele fala com o leitor, né? Ele traz ali todos esses acontecimentos de uma forma que você começa a se questionar, né? Começa a se deparar
com questões extremamente complicadas e que muitas vezes eu vejo assim que esse livro deve ter sido de uma grandíssima ajuda para muitas mulheres, porque várias coisas que é citado aqui, muitas vezes as pessoas normalizam no dia a dia. Essa sociedade que a gente vive, extremamente, né, machista e patriarcal, muitas vezes normaliza acontecimentos que não é para ser normalizado. E ao ler esse livro, eu tenho certeza que diversas mulheres começaram a se questionar sobre o que elas mesmas estavam vivendo dentro de casa ou em relacionamentos amorosos dela. Então, eu acho que é uma leitura extremamente válida e extremamente importante. E por mais que tenham tido momentos da leitura que eu falava, não, eu não acredito que isso vai acontecer, eu não acredito que ela vai se sujeitar a isso e tal, eu sei que eu posso ser uma das poucas que pensa assim. Muitas outras, quando estão vivendo isso, não vão pensar assim, né? Porque justamente pelo fato de estarem dentro da situação em si. Então, é uma leitura que eu indico demais, extremamente necessária e que vale sim o hype, tá? Porque tem aqueles livros hoje em dia que entram nesse hype absurdo e que só vendem por isso, mas que quando você vai ver o livro não tem nada demais. Agora, este daqui, Colleen Hoover está de parabéns, porque de fato o livro é ripado e vale esse hype todo em cima dele. Tá bom, gente? E essa foi a resenha de hoje. Aproveitando para mostrar para vocês a minha capinha nova. Eu comprei uma capinha nova para o meu Kindle, que vocês podem ver. Ele tem este puxador aqui para prender, né, a mão. E isso ajuda demais na hora de ler, porque ele fica bem presinho. E fora que a capa é linda. Ele é um verde, assim, ou azul petróleo. Na verdade, gente, ele é um meio verde, mas no vídeo ele tá saindo azul petróleo. Mas, enfim, maravilhosa. Amei demais, porque a minha já tava capenga, muito feia. Tá bom, gente, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado e comentem pra mim se vocês já leram, é assim que acaba, e se vocês também gostaram tanto quanto eu, tá bom? Um beijo a todos e até o próximo vídeo.